Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. E damos início a mais um episódio de Dois Passos de Conversa, uma rubrica podcast da Passos e Compassos, com conversas informais onde temos a oportunidade de conhecer os projetos, ideias e alguns profissionais das equipas artísticas e criativas que integram a Passos e Compassos e a Companhia Dançarte, em Palmela. Esta edição é dedicada ao Dia Mundial da Dança, que se irá celebrar no próximo dia 29 de abril e sobre o qual vou conversar com a Sofia Belchior. Olá, Sofia. Olá, José, como estás? Olá, bem-vinda. Conta-nos um pouco sobre a história deste Dia Mundial da Dança. Este é um dia celebrado e partilhado também por muitos. Exatamente, sim. Este dia foi instituído em 1982, portanto pode-se dizer que é um dia ainda recente na história, pelo Conselho Internacional da Dança, que é uma entidade criada pela Unesco, ou seja, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, e a data foi escolhida, o 29 de abril, como tu há pouco referias, foi escolhida para recordar o nascimento do coreógrafo francês, o Jean-Georges Noverre, um dos pioneiros da dança moderna. Interessante, pronto, à parte aqui sobre esta personalidade, que ele, para além de coreógrafo, bailarino e professor de balé francês, ele destaca-se na história da dança por ter escrito um conjunto de cartas sobre o balé da sua época, ou seja, para além de praticar e de ensinar outros, ele escreveu, e são documentos que até hoje chegaram a nós e que serviram e que servem para criar o início do balé, digamos assim. Portanto, ele nasceu em 1727 e faleceu em 1810, portanto estamos a falar de uma pessoa que já viveu há muitos anos, mas que até hoje é celebrada por todos neste marco que foi Tem importante sido um dos pioneiros. exatamente para a história da dança. Esta celebração do Dia Mundial da Dança tem vários objetivos, mas sobretudo é celebrar esta arte, mostrar a sua universalidade, independentemente das barreiras políticas, culturais, éticas, e sobretudo partilhar esta arte com o público e dar a conhecer. Tal como tu disseste, é partilhado por muitos e cada vez por mais entidades, por mais pessoas, exatamente. Também agora por via destas possibilidades que a internet e as redes sociais nos oferecem. E nos permitem. Exatamente, portanto cada vez é partilhada por mais pessoas e também por públicos que não são diretamente ligados à dança, mas que usufruem, que se interessam por esta arte, e portanto com variedíssimas iniciativas. Podem ser espetáculos, que talvez seja aquilo que existe mais, mas podem também ser ateliês, podem ser conversas, podem ser partilha somente, exatamente, ou partilha de projetos e assim que já foram feitos ao longo do tempo. Portanto, existe imensas coisas à volta do Dia Mundial da Dança e ainda bem que assim é. Mas há, sem dúvida alguma, um marco, ou seja, algo que marca, que é o principal que marca este dia, que é uma mensagem, não é? Todos os anos é lançada ao mundo uma mensagem neste dia em específico, uma ou mais, mas há mensagens que são realmente oficiais, tal como no dia no Dia Mundial do Teatro. Que de facto foram até estas mensagens que serviram de ponto de partida para a minha criação, dar corpo ao manifesto que motivou até a conversa anterior a esta. Para este ano, já conhecemos a mensagem? É verdade, as mensagens já foram disponibilizadas. Na verdade, como tu referiste, as pessoas da dança, o mundo da dança é um pouco mais complicado e em vez de existir só uma mensagem, existem duas mensagens sempre. Uma delas é realmente lançada pelo presidente do Conselho Internacional para a Dança, portanto novamente Unesco, que é o professor Dr. Akis Rafish, espero que esteja a dizer bem o nome, e depois uma outra lançada pelo Instituto Internacional do Teatro, que todos os anos convida uma personalidade, exato, uma pessoa que se destaque nesta área, e que este ano, curiosamente, é a diretora artística do Ballet Nacional da Coreia. Eu digo curiosamente porque uma do interessante destas mensagens é que abrangem muitas nacionalidades, portanto lá está, são mundiais, e portanto é interessante nós ouvirmos também falar pessoas que são distantes na cultura, não é? E não só, e mesmo em termos de pontos do mundo onde estão em pontos opostos. Exatamente, sim. E isso também é interessante. E que ideias é que já tiveste a oportunidade de ler?
acho eu, exato. Consegues dizer-nos que ideias é que partilham estas mensagens deste ano e qual a tua leitura sobre essas palavras? Uhum. Eu primeiro contextualizava o seguinte: a mensagem que vem do Conselho Internacional da Dança é sempre uma mensagem que até surge a priori, porque orienta de alguma forma o trabalho que as várias entidades e as várias personalidades e os profissionais da dança irão fazer no dia 29 de Abril. Portanto, é quase que uma linha de trabalho, uma orientação para aquilo que serão os programas e as atividades que iremos desenvolver com o público. Neste caso, é uma mensagem que está muito, muito preocupada para a questão das guerras mundiais que neste momento temos. Claro que cada um dos ouvintes e das pessoas irá fazer a sua leitura, mas vejo que é realmente uma grande preocupação que está por trás desta mensagem. É uma mensagem que apela muito à solidariedade das pessoas que se movem no mundo da dança. Diz que é hora de nos juntarmos, que é hora de fazermos juntos, de nos deixarmos um pouco daquilo que é o virtuosismo da dança e realmente irmos às bases, não é? E é tempo de ações muito concretas, com resultados muito tangíveis, ou seja, é tempo de estarmos juntos para avançarmos unidos, ou seja, a orientação é muito do façam realmente algo que faça a diferença, que marque a diferença e que se juntem de forma solidária com aqueles que por outras razões agora não podem estar a dançar Exato. ou não podem estar a desenvolver as E suas talvez até atividades. passar das palavras às ações, não é? Exato, exato, sim, é um bocadinho nesse sentido, façam mais do que normalmente fariam, não façam sozinhos, vamos fazer juntos e vamos ser solidários para aqueles que estão realmente em situações de limite, não é? E aqui muito focado nas questões da guerra, sim. Uhum. Muito bem, e são duas mensagens que acredito que sejam fortíssimas. Eu tive a oportunidade de ler. Uhum. De facto, cada pessoa pode fazer a sua própria leitura, embora eu sinta que talvez hum, a segunda mensagem, ou seja, a mensagem da diretora artística Uhum. do Balé Nacional da Coreia, seja uma mensagem até mais poética, não é? Sim, E outra, é mais é poética, mais esperançosa mais também, diria eu, não esperançosa é? também. Sim, até porque ela faz aqui a ligação, ela sim fala da pandemia, ou seja, fala daquilo que a pandemia mudou no Uhum. mundo da dança, não é? E E na quanto nos forma. afastou. Exatamente, sim, e na forma até de vivermos o dia a dia, nomeadamente enquanto bailarinos ou coreógrafos ou pessoas que são ligadas ao movimento, o que é que alterou no nosso dia a dia. Mas ao mesmo tempo, depois no fim, realmente ela deixa uma mensagem de que há uma grande receptividade por parte do público e uma grande necessidade de voltar a ser encantado pela dança, pelos espetáculos, e portanto ela faz aqui esta ideia de que se nós, pessoas da dança, continuarmos a fazer, vamos acreditar que será a esperança também para que outros tenham a coragem de superar esta pandemia e todos os problemas e as coisas que ainda temos por resolver e que pelos Sim, vistos sabemos que vão precisamente. durar algum tempo. Mas sim, ela acredita que a dança poderá ser uma mais-valia e uma forma também de nos unirmos e Claro. de ser um ponto a favor, sim. Claro, tenhamos nós alento também e Exato. condições que nos sejam permitidas essas condições para continuarmos a desenvolver o nosso trabalho e continuarmos a encantar-nos a nós e, consequentemente, ao público. Uhum. A passos e compassos, Dançarte celebra esta data. Sim, é verdade. Portanto, desde sempre, digo eu, desde a fundação da Passos e Compassos, que nós temos esta data como parte integrante do nosso plano de atividades. Mais formalmente, desde 1998, em parceria assumida com a Câmara Municipal de Palmela, ou seja, existe mesmo um programa desenvolvido pelas duas entidades e oferecido ao público. Pronto, e podem ter variadas formas a forma como vamos apresentar esse dia ao público, sim. Uhum. E quais são os propósitos que orientam as partilhas que se fazem ao celebrar-se esta data em Uhum. concreto? Que convites é que nós temos para o público? Portanto,
Neste caso, este programa do Dia Mundial da Dança é pensado no plano de atividades como uma atividade que quer que seja abrangente. E quando eu digo abrangente, não só há diversidade de públicos que pretende atingir, como Uhum. também há diversidade no próprio território, neste caso do Concelho de Palmela, ou seja, não é cingida à Vila de Palmela, mas também porque, portanto, em colaboração com a Câmara Municipal de Palmela, nós trabalhamos e convidamos outras entidades que se movem no mundo da dança. Outras entidades de Palmela, ou seja, podem ser os ranchos folclóricos, associações culturais, associações recreativas, escolas de dança. E Todas as existe entidades que de alguma exatamente, forma. sim. A própria comunidade educativa Uhum. é convidada a intervir, ou seja, há aqui uma ideia de que o dia deve ser de todos, E enquanto de que união. exatamente, enquanto que outras atividades podem ser dirigidas a um público específico, aqui a ideia do programa parte muito desta ideia de partilhar e motivar públicos, sobretudo não só para os benefícios também da prática de dança, mas também como, enquanto público, não é? O que é isto de ser público de dança? Porque depois E estas entidades, elas próprias também são público de dança, não é? Portanto, exato. tudo isto se mistura aqui um pouco, porque apesar de ser uma partilha, a partir do momento em que estamos a partilhar, umas entidades partilham, outras são Uhum. público dessas entidades, que depois passam a ser também, a partilhar também entre si, e então todas elas são público e partilham. Exato, hum, sim. Por exemplo, se existem aulas já regulares na uhum, área da dança, sejam elas quais forem as linguagens da dança, pode ser, nós em Palmela temos várias iniciativas e várias aulas regulares, que pode ser desde danças tradicionais, a danças sociais, a dança rítmica, a própria dança contemporânea, a dança clássica. Existem uhum. já várias áreas regulares e, portanto, aqui a ideia será partilhar isso, ou seja, as pessoas dar a conhecer também os projetos, que por algumas razões às vezes não Muito são tão importante. visíveis ao público, não é? E, portanto, a pessoa fica a conhecer, olha, existe aquele projeto, se calhar eu também posso participar. Mesmo esta questão dos ranchos folclóricos, que neste momento, com a pandemia, voltamos ao assunto, com a pandemia ficaram bastante alterados na sua configuração e no seu trabalho regular, é importante acarinharmos e as pessoas perceberem que os ranchos não são uma coisa de outro tempo. Os ranchos continuam a ser atuais hoje em dia e que merecem realmente que os jovens se interessem e que participem. E eles ah, próprios se vão atualizando, não é? Exatamente, e portanto há esta ideia de divulgarmos as atividades uns dos outros e neste caso a Passos e Compassos com a Câmara Municipal, também através do protocolo que temos em vigor, assumem realmente esta postura. Poderíamos, por outro lado, só ser centrados nas nossas atividades, não é? Mas a ideia não, a ideia desde o início realmente é criar ações que envolvam mais pessoas e mais Mais entidades à partilha, volta mais da dança. união. Sim, É muito exatamente. importante, muito importante. Principalmente não só para manter a tradição atualizada, ou seja, quando falamos em tradição parece que estamos sempre a viajar para um outro tempo e que às vezes nos parece tão distante que até temos algumas reticências ou criamos aqui alguma barreira em experimentar, mas de facto são tradições muito ricas que estão atualizadas, que vão sendo atualizadas com os tempos e seria uma pena se as começássemos a perder. Portanto, é importantíssimo também o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal de Palmela, em conjunto com o Passos e Compassos Uhum, e em conjunto com todas as outras entidades. exato. É de muita importância, não só para Palmela, mas também para toda a região envolvente e para Uhum, todas as pessoas que decidam a deslocar-se até Palmela, que esperemos que sejam muitas. Nestes exato. últimos 2 anos, na verdade, como sabemos, muitas das iniciativas foram suspensas, não é? Alteradas, foram canceladas também outras tantas. Conta-nos de que forma é que se assinalou esta celebração deste dia nos anos anteriores. Pronto, tal como tu referiste, e então no ano 2020 a pandemia foi decretada muito em cima da data. Precisamente, Já foi em existia um março. programa divulgado e a Uhum. desenvolver em abril, coisa Estávamos a um que. mês de distância. Exatamente, pronto. E nessa altura a nossa ideia, em parceria com a Câmara, foi manter esta celebração. Claro que aí só poderia ter sido através dos recursos digitais, não é? Através de situações online. Foi isso que fizemos, criámos uma página e rapidamente convidámos outras pessoas a participar nesta celebração, com testemunhos, com mensagens, com fotografias, ou seja, já que não podíamos partilhar ao vivo de forma presencial, criámos uma página em que as pessoas pudessem colaborar. Realmente, através das redes sociais, mantivemos os propósitos de divulgar e dar a conhecer ao mundo este dia especial. Em 2021 voltámos-lo a fazer
porque lá estávamos mais uma vez Confinados. em período de confinamento, mas dessa forma um bocadinho mais formal, ou seja, já com mais segurança, e pronto, e mantivemos o convite ao público e às entidades. Houve realmente bastantes pessoas a participarem, outros a partilharem a página, e eu acho que foi importante, apesar de sabermos que não substitui nada do que fazemos presencialmente com as pessoas, mas foi importante manter viva esse dia, essas mensagens, e esses testemunhos, porque lá está, foi também um porto seguro que nós todos tivemos para manter algum Alento. sentido de pensamento, exato, e algum alento também, e também ocupar os profissionais nestas áreas que de repente ficaram sem poder desenvolver aquilo que seria a atividade normal, não é? Portanto, sim, fizemos isso, acho que correu bem. Este ano vamos manter essa página, digamos, essa dinâmica digital. Claro que já podemos acrescentar mais algumas coisas, sim. Claro que isto também nos daria aqui para refletir que também nós somos seres humanos, não é? Apesar de fazermos desta a nossa profissão e também enquanto artistas e profissionais da cultura e das artes, e nestes períodos de confinamento em que de facto também nós fomos importantíssimos também ao criar estas atividades para os outros, e que nós próprios também necessitávamos de nos reerguer, Exato. e de nos curar de alguma maneira. E às vezes as pessoas não têm muito esta percepção. Parece que os artistas ou os profissionais das artes e da cultura estão ali num sítio intocável e que nada lhes acontece, mas Não é assim, são claro. profissionais exatamente como qualquer outra pessoa, que precisam do seu tempo, precisam do seu espaço de reflexão, têm as suas angústias, as suas preocupações. Também nós precisávamos dessa cultura e dessa partilha Claro, claro. para nos restabelecermos, para nos reorganizarmos mentalmente e emocionalmente. Sim, Foi e de facto também um período. o facto de repensarmos as atividades para um formato digital também Precisamente. abriu outros horizontes, outra forma de pensar, não é? Precisamente. E temos que refletir sobre a questão que podíamos realmente não ter feito e deixar em suspenso e esperar por anos melhores, mas, por exemplo, em relação à infância, aos mais novos, o facto de estarem 2 anos sem ouvir falar em nada disto seria mesmo muito mau, não é? Portanto, o facto de existir online é melhor do que nada, e é isso que temos que refletir. E portanto, sim, ainda por cima são coisas que ficam registadas, que são património, que se podem voltar a ler e a consultar, e acho que sim, acima de tudo, a Passo e Compasso assumiu realmente isso que tu referias, que é também ocupar as pessoas, os profissionais, em algumas atividades, como por exemplo surgiu este podcast que estamos aqui a gravar, e outras tantas atividades que entretanto decidimos manter, não é? Porque E não são que servem o propósito principal da nossa profissão, que é manter as pessoas com a mente ativa, exato, reflexiva, criativa, sim, exato. os pensamentos ativos e sobre cada um de nós individualmente e sobre um todo. Exato. E para este ano de 2022, qual é a programação em Palmela para o Dia Mundial da Dança? Já podemos contar com propostas presenciais? Sim, é verdade. Então, nós temos, a nossa programação é arrumada, portanto, durante a semana, ou seja, de 26 a 30. Isto começa porquê? Porque a questão da página, a tal página que referíamos há pouco, chamada A Dois Passos, ela vai ser lançada no dia 26 de abril e vai estar online até dia 30, mas depois posteriormente também, e portanto referimos que começa a 26, mas propriamente o programa, e aí já com atividades presenciais, acontece no dia 29, que é o próprio Dia Mundial da Dança, que este ano coincide com uma sexta-feira, e depois no dia 30, sábado, que aí sim conseguimos atrair outros públicos com outra disponibilidade. E portanto, assim de forma resumida, embora as pessoas possam sempre consultar o programa online, nós no dia 29 de abril vamos fazer uma sessão de cinema à volta da dança para a comunidade educativa, neste caso especificamente para pré-escolar e primeiro ciclo. Ainda no dia 29 de abril, em programação, portanto, orientada pela Câmara Municipal de Palmela, em coordenação com a Ata Dança, que é do Pinhal Novo, vão organizar um espetáculo no Auditório Municipal de Pinhal Novo, Rui Guerreiro, pelas 21h30.
Depois, no dia 30 de Abril, voltamos finalmente à nossa atividade de dança ao largo, que acontece no Largo de São João, em Palmela, portanto frente ao Cineteatro de Palmela, o nosso local de residência, e que aqui o objetivo é realmente que as pessoas partilhem momentos de dança informal, com algumas aulas, alguns momentos também de exposição, e portanto acontece a partir das 15 horas. E aí sim vamos contar com a participação de alguns grupos, alguns professores, e claro, o público está convidado a participar, quer para assistir, quer para experimentar, dar um pezinho de dança na tarde de dia 30 de Abril. Esperemos que esteja bom tempo e que voltemos realmente à memória dos anos antes da pandemia, em que tivemos muitas vivências e muita partilha até com diferentes gerações, o que é muito interessante, não é? Avós e netos, pais e filhos, à volta da dança, e portanto estão já todos convidados. Para terminar, no dia 30 de Abril, pelas 21h30, no Centro Cultural do Poceirão, a Câmara organiza um espetáculo com a professora Maria José Navarro, de flamenco e sevilhanas, e portanto lá está, mostra não só... Este programa mostra não só a diferença, exato, a diversidade, como também os vários locais do território. Portanto, atividades no Poceirão, em Pinhal Novo e Palmela. Consegue abranger vários públicos. Exatamente, e várias pessoas sim, de várias sim. localidades, ainda porque há sempre pessoas que não se conseguem deslocar a todos os lados, Claro, seja não só pelos transportes, mas pela mobilidade também reduzida. É altamente inclusivo e também territorialmente é amplo o suficiente para que todas as pessoas possam ceder, portanto não há desculpas. Exatamente, claro. Esperamos que as pessoas adiram em força, porque este dia merece ser celebrado, refletido, sim, mas também muito, muito celebrado. E de referir também, José, que em relação à iniciativa A2 Passos, a tal que nós temos online, os convites foram feitos a várias entidades, a várias personalidades, mas também nas redes sociais, e que qualquer pessoa, independentemente de ser da área da dança ou não, ou simplesmente gostar de dança ou ser público, ou pode partilhar um conteúdo para esta página até a qualquer altura, porque ele pode ser incluído, porque realmente era interessante termos essa diversidade dos conteúdos e das partilhas. Pode ser uma memória de um espetáculo que viu, pode ser uma fotografia, pode ser o que for, portanto, aquilo que seja uma ideia, não é? Uma forma de estar, ou até mesmo divulgar o seu próprio projeto. Gostaríamos muito de receber vários contributos para essa partilha. Que bom, que maravilhoso, porque é uma partilha realmente conjunta. Portanto, fica aqui o convite da Sofia para quem nos esteja a ouvir e quiser participar então também nesta reflexão conjunta e celebração do Dia Mundial da Dança. Já sabem, pelos meios, pela internet, pela página da Passos e Compassos, certamente vão conseguir chegar lá, ao e-mail da Passos e Compassos, e enviem a vossa proposta para participarem neste desafio. Desafio para todos. Para além destas propostas específicas que nos acabaste de apresentar, como é que sugeres que as pessoas celebrem este dia? Assim, para terminar. Eu acho que é importante falarmos do dia, falarmos do assunto, falarmos de dança, uns com os outros, descobrir quem é que ainda não sabe que é Dia Mundial da Dança, partilhar com essa pessoa, partilhar também aquilo que vai sendo lançado nas redes sociais, nas páginas, por aí fora. Para além dessa divulgação, eu acho que quem puder dançar sozinho, ou em família, ou em grupo, pôr uma música, simplesmente relaxar e ter um momento para dançar, eu acho que é sempre divertido, e que no início até pode não fazer sentido a alguns, mas vão perceber que ao final de 5 ou 6 minutos é realmente bastante proveitoso e até liberta todas as energias más que temos e que fala, ficamos. Não é? Exatamente. O corpo acaba por falar mais até do que as palavras por vezes. Sim. Depois, claro, quem tiver a oportunidade de ver um espetáculo de dança ao vivo, mas também hoje em dia, com toda a oferta que temos, também pode ser ver um espetáculo no ecrã, ou seja, através de uma rede, em streaming. Pode consultar a RTP2, tem sempre boa programação em dança, e outras páginas, com certeza as pessoas podem procurar. Acho que é uma boa iniciativa. Participar num ateliê, num workshop, pode não ser necessariamente no dia 29, mas vão haver com certeza muitas propostas, e também com esta urgência de sairmos de um contexto de confinamento. Portanto, eu acho que este ano vão começar a surgir mais iniciativas e a pessoa procurar um pouco.
E também pode ser simplesmente, e eu quando digo simplesmente não no sentido negativo, mas pode ser interessante procurar algo novo, ou seja, a pessoa pesquisar sobre uma linguagem, um estilo, um projeto, uma companhia que ainda não conhece, dedicar ali 10 minutos ou assim a procurar e a ficar a conhecer um outro mundo, neste gigante mundo que é o mundo da dança. Sim, são propostas muito, muito boas, não só para o próprio Dia Mundial da Dança, mas também para todos os outros dias que se seguem no ano, mas de facto que este dia nos faça parar um pouco e pensarmos Claro. nesta arte, E nesta. pode ser feito em família, pode ser feito no âmbito da escola, pode ser feito num Precisamente. centro-dia, pode ser feito no emprego, algo que seja, alguém que seja mais ousado propor à hora do almoço fazerem uma coisa diferente. Eu acho que realmente o sonho de que quem lançou e quem criou estes dias era que todas as pessoas pudessem falar um pouco ou dedicar 5 ou 10 minutos a Sobre a esta dança. arte neste dia. Uhum. E não é assim tão difícil, Precisamente. por isso vamos todos fazer a diferença, sim. Não é? Deveríamos todos valorizar ainda mais, porque às vezes as coisas que nos estão assim à mão de semear são aquelas que Uhum. são menos valorizadas e por vezes tendemos a cair nessa tendência. hum, de não valorizarmos, portanto, aproveitemos este dia para Exato. valorizarmos não só a dança como as artes no geral, mas principalmente pesquisarmos, participarmos, estarmos atentos àquilo que está à nossa volta e aproveitarmos o nosso corpo que não serve apenas para andar, ir para o trabalho, acordar todos os dias na sua rotina, fazê-lo sair um pouco da sua rotina e deixá-lo viver e Uhum. ser, e ser um corpo genuíno. Fica aqui o convite da Sofia, o meu também. Uhum. Tenho a certeza que o público ficou com vontade de celebrar a arte da dança. Sofia, agradeço-te este momento, esta pequena conversa, estes esclarecimentos e convites que acabaste aqui por fazer ao Uhum. público. Obrigado. Obrigado, eu, um prazer. Em breve lançaremos novos episódios do nosso Dois Passos de Conversa, que não fica por aqui. Com certeza vamos ter mais novidades em breve, nomeadamente sobre o percurso final do ciclo Cirá. Um, tivemos ainda há duas conversas, há dois passos de conversa atrás, tivemos também um, 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 um episódio realmente aqui dedicado também ao ciclo Cirá, que podem ouvir novamente. Por falar em ouvir novamente, os episódios anteriores estão disponíveis nas plataformas do YouTube, Spotify, Apple Music e entre outros, e também em passosecompassos.pt. Chegamos assim ao fim deste episódio. Aproveito também para agradecer a todos os que nos estejam a ouvir e fiquem atentos às atividades que são divulgadas no site e nas redes sociais da Passos e Compassos e da Companhia Dançarte. Até breve.